Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar em Gênesis, capítulo de número 41, a partir do versículo de número 1 ao versículo de número 38. Eu vou dividir essa mensagem em 4 tópicos, para que a gente não venha fazendo um vídeo muito extenso. Então, em cada vídeo eu vou fazer um tópico. Então, hoje eu vou fazer um tópico, né? E a continuação desse capítulo, o segundo tópico, mais um vídeo, para que a gente possa aí não deixar muito extenso o vídeo e a gente possa então ter aí a companhia de vocês, tá certo? Não se esquecendo também, gostaria de pedir para que vocês colaborem aí dividindo com outras pessoas, compartilhando, né? Você que não é inscrito no canal, que você se inscreva também, esteja junto conosco nesse canal. Nosso propósito é meditar na palavra de Deus de uma maneira simples, né? Mas poder contribuir com vidas também. Sabemos o quanto a palavra de Deus ela nos traz benefício, né? Ela nos alcança, ela nos direciona, ela nos alimenta, ela nos edifica, ela nos levanta. Então esse é o nosso propósito. Por mais simples que sejam as nossas reflexões, os nossos estudos, nós temos certeza que de alguma maneira pode servir para algum irmão, para alguma pessoa. Então, você que não é inscrito, se inscreva, e você que pode, aí compartilhe nas suas redes sociais, tenho certeza que será de grande benefício e edificação. Eu vou ficar com o versículo de número 38. Na verdade, gostaria de ler do versículo de número 1 ao 38, mas eu vou iniciar apenas com o versículo de número 38, aonde está hoje a nossa reflexão. O versículo de número 38 diz assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Eu vou ler mais uma vez, observe. E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Então esse versículo ele está dentro de um texto onde descreve os sonhos que Faraó teve. Os sonhos, porque ele teve 2 sonhos. E não houve quem ali em seu reino, no Egito, que pudesse interpretar esses sonhos que ele teve. Então, observe, do versículo de número 1 ao versículo de número 4, nós temos o primeiro sonho. O primeiro sonho, nós iremos ver aqui 7 vacas magras devorando 7 vacas gordas. Do versículo de número 5 ao versículo de número 8, nós vamos ter 7 espigas mirradas devorando as 7 espigas boas. Esses são os sonhos que Faraó ele tem. Esses sonhos perturbaram Faraó. Isso nós veremos aqui no versículo de número 9 ao 13. Então o que ele faz? Ele manda chamar os adivinhos do reino, né? Para que viesse então aí interpretar o sonho. Mas nenhum desses foram aí capaz de interpretar. Foi aí que então entra no cenário o copeiro. Esse copeiro que o texto vai fazer menção é um copeiro que esteve encarcerado junto com José, quando José foi caluniado pela esposa de Potifar e acabou sendo preso por negar-se, né? Por se negar a deitar com a esposa de Potifar. Então ela acaba levantando uma calúnia contra ele. Ele, para não pecar contra Deus e nem cometer injustiça contra o seu Senhor, ele sai fugido, correndo do cenário, e ela fica com a capa, ela usa essa capa então contra ele. O seu senhor chega, né? Potifar chega, o texto vai dizer que ele ficou muito irado com isso, levou ele para que ele então fosse preso. Então ele fica, o texto vai chamar de cova, né? Nessa cova, e ali então ele vai conhecer aí tanto o padeiro como o copeiro de Faraó. E eles tiveram um sonho. José recebeu graça de Deus diante então do carcereiro, que coloca tudo na mão dele. E um dia o José acorda e vê aqueles dois, tanto o copeiro como ali o padeiro, triste.
E ele pergunta por que eles estavam com um semblante triste. Então eles disseram que haviam sonhado, né, e que não tinha interpretação do sonho. Então José diz para eles: não é de Deus as interpretações, conte-me. E eles contaram o sonho então para José, e José interpretou primeiro o do copeiro. O padeiro, vendo que José interpretou o sonho do copeiro, também contou seu sonho. Porém, o do copeiro foi que ele seria restituído ao seu cargo, e o do padeiro que ele seria enforcado. E isso aconteceu. José disse para o copeiro que quando ele saísse dali, que ele viesse lembrar dele, porque ele havia sido vendido, né, por sua família, pelos seus irmãos, estava ali dentro daquele cárcere por uma coisa que ele não havia feito. Só que a Bíblia vai dizer que depois que o copeiro saiu, se esqueceu dele, não lembrou mais dele. Mas quando aconteceu essa situação, então a Bíblia fala que ele se lembra, né? Ele diz: lembro-me dos meus pecados, ele diz para Faraó, quando então eu havia pecado contra o rei me colocou lá no cárcere, eu conheci um hebreu, e esse hebreu interpretou o sonho que nós tivemos, e do jeito que ele falou aconteceu. Sendo assim, nós iremos ver então, do versículo de número 14 ao 24, que o faraó manda com que busque José e o traga à sua presença. Do versículo de número 25 ao versículo de número 32, nós teremos a interpretação, quando então José, capacitado por Deus, ele interpreta o sonho que o faraó ele tem, né, que seriam ali 14 anos que estava para frente, dividido em dois tempos. O primeiro tempo de abundância, de colheita, de prosperidade, e o segundo tempo de grande escassez, de fome, de crise. Então ele diz que, aconselhando o faraó o que ele devia fazer, do versículo de número 33 ao versículo de número 36, ele explica que ele deveria construir celeiros, deveria estar guardando, né, uma parte daqueles alimentos no tempo da bonança, da abundância, né, no tempo aí das vacas gordas, para que quando então chegasse a crise, eles viessem ter ali algo guardado, né? Então eles orientou aí Faraó, aconselhou Faraó o que Faraó deveria fazer então para passar por essa crise. Diante da revelação, nós iremos então ver o versículo de número 37, que é um versículo que nós encontraremos Faraó e os demais que ali estão, né, nesse cenário, impressionado com a capacidade de José de interpretar o sonho, e não só interpretar, mas também ainda orientar como deveria lidar com o problema que estava vindo, né? Então, destaca aqui que ele fica impressionado, e essa expressão do versículo de número 38 é onde eu quero chamar a atenção, que ele diz assim: acharíamos um varão como esse? Observe, em quem haja o Espírito de Deus. Quando eu li esse versículo, eu lembrei de uma frase bem conhecida, que diz que ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. E às vezes nós olhando, né, alguns dizem que isso não é uma verdade completa, mas é uma meia verdade, porque existem pessoas que passaram por essa terra, alguns usam, né, Beethoven, outros falam de Garrincha, de pessoas que passaram por esta terra, como Ailton Senna, e essas pessoas tinham um talento acima do normal, né, do mediano. As pessoas que o rodeavam, né, se impressionavam com a capacidade dessas pessoas. Mas essa palavra, ela se torna uma verdade de que, ainda que essas pessoas passaram, outras pessoas acabaram entrando no lugar, né? Isso a gente pode trazer para dentro de uma empresa, pessoas que às vezes acabam mudando de empresa, tomando uma outra direção, e é necessário colocar alguém no lugar daquela pessoa. Isso acontece em igreja também, às vezes a pessoa acaba mudando, né, para uma outra cidade e acaba saindo da igreja.
E como pastor, às vezes, né, essa é a nossa reação, né, de imaginar, de pensar e até tentar tapar essa brecha, esse buraco, com essa palavra de que ninguém é insubstituível. Porém, lendo esta frase esses dias e pensando, eu achei algo muito interessante, que estava escrito mais ou menos assim, é sobre isso que eu gostaria de falar. Ninguém é insubstituível, mas existem pessoas que são indispensáveis. Eu vou dizer mais uma vez: ninguém é insubstituível, mas existem pessoas que são indispensáveis. E quando eu li esse texto, ardeu no meu coração a reação de Faraó diante de José. Por quê? Porque o que eu entendo é que José é o tipo de pessoa que Faraó diz assim: olha, esse rapaz precisa fazer parte da minha equipe, tem que estar no meu reino, tem que estar junto comigo. Ele até pode ser isso substituído, mas ele é indispensável. Eu quero ele junto comigo, eu quero ele aqui. Então eu gostaria de falar sobre José como esse tipo de pessoa que é uma pessoa indispensável. Quais as características que José tem que nós podemos então trazer para a nossa vida, assim como José, para que sejamos também indispensáveis. Ainda que venhamos ser substituíveis, sejamos pessoas que as pessoas fazem questão de dizer: olha, ninguém é insubstituível, mas você é indispensável, eu quero você no meu time, eu quero você comigo. A gente poderia encontrar outras pessoas, poderiam colocar pessoas no lugar, mas você é indispensável. Então, olhando para José, quais as características que nós encontraremos em José que o faz uma pessoa indispensável? Primeiro, observe que o versículo de número 38 que nós lemos diz assim: e disse Faraó aos teus servos, acharíamos um varão como esse, observe, em quem há o Espírito de Deus. A primeira característica que faz José ser indispensável aqui é que a presença de Deus em sua vida é nítida. Olha que coisa tremenda isso. É nítida, é visível que José que tem a presença de Deus, que a presença de Deus é com ele. Isso é muito interessante, por quê? Porque hoje existem muitas pessoas que às vezes, tanto no ambiente de trabalho, né, que nós encontramos na vida, por aí, que você olha para essas pessoas, às vezes até ela dizendo que serve a Deus, você duvida. Por quê? Por causa das atitudes, por causa das ações, por causa das decisões, por causa das palavras, pela forma de viver, pela forma de andar. Existem pessoas que você olha para ela, você diz: meu Deus, essa pessoa é crente, essa pessoa serve a Deus. E o que eu acho interessante aqui na vida de José é que, mediante essa postura de José diante de Faraó, o Faraó fica impressionado e ele diz: olha, diante daquele monte de videntes, de astrólogos, de feiticeiros, de pessoas que estão ali, ele diz: o Espírito de Deus é na vida desse rapaz. Acharíamos um homem como ele que tem o Espírito de Deus. Ou seja, a presença de Deus era notória na vida de José. E isso é algo que faz a pessoa ser indispensável. Principalmente para nós que estamos falando, né, de igreja, de trabalho. Pessoas que, ao olhar para elas, nós notamos a presença de Deus. São pessoas diferentes. São pessoas que são diferentes no seu falar. São pessoas que são diferentes no seu agir. São pessoas que são diferentes nas suas escolhas.
nas suas decisões, na forma de lidar com a vida, na forma de lidar com as coisas. Pessoas que fazem a diferença, porque a presença de Deus é notória, é visível. Eu acho bem interessante uma palavra ou uma frase de Matthew Henry que ele diz assim, ó, considero cristão de fato aquele que não se envergonha do evangelho e nem é uma vergonha para o evangelho. José é esse tipo de pessoa. José é o tipo de pessoa que a presença de Deus na vida dele é notória. É notória a ponto de nós vermos ao longo aqui da sua história diversas vezes aí a presença de Deus sendo manifesta em sua vida. Isso é muito interessante na vida de José. E eu lembro aqui de uma ilustração muito interessante que eu ouvi certa vez, que cabe aqui nessa reflexão de um pastor que em uma manhã ele saiu atrasado porque era Santa Ceia na igreja e ele que ia pregar o sermão na Santa Ceia e tinha que servir a ceia. Então diz que ele sai de casa brigando com a esposa, com os filhos, porque estava atrasado e vai se arrumando dentro do carro e entra dentro do carro e pisa no acelerador, ó, e toca o carro e passa no sinal vermelho e corta daqui e dali. De repente lá na frente tinha um guarda. E esse guarda então para esse pastor, não sabendo que ele era pastor, chega perto dele e ele, antes que o guarda fale qualquer coisa, ele já começa a falar, olha, multa logo, eu tô com pressa, eu não tenho tempo, eu tô atrasado, eu tenho compromisso, né? E atrás do carro, a criança assustada, chorando, e aquele guarda olhando a postura daquele rapaz e ele agitado, nervoso. Então aquele guarda dirige uma palavra para aquele motorista, que ele não sabia quem era, que estava com a sua esposa do lado. Ele diz, o senhor está andando com muita pressa, o senhor está com criança dentro do carro, com a sua esposa, o senhor está colocando a vida da sua família em risco. E não só a vida da sua família, mas de outras pessoas, e parece que o senhor está muito nervoso. Eu não vou multar o senhor, eu vou fazer diferente. Olha, eu era como o senhor assim, sabia? Eu já fui desse jeito. Mas, alguns meses atrás, eu aceitei Jesus. E eu mudei, eu não sou mais desse jeito. Eu não sou mais nervoso como o senhor é. Eu não lido com situações como o senhor está lidando. Ao invés de eu dar uma multa no senhor, eu vou fazer diferente. Aqui embaixo tem uma igreja. E ao invés de eu multar o senhor, eu gostaria de dizer para o senhor, vai lá, pega a sua família, vai assistir um culto lá. Tenho certeza que isso vai fazer a diferença para o senhor. O senhor vai ver como é bom, como que a nossa vida muda quando o Espírito Santo de Deus habita na nossa vida. E aquele motorista, junto com a sua família, não sabia onde enfiar a cara. Porque a igreja em que aquele guarda estava indicando para ele, era a igreja que ele era pastor. Eu lembro daquilo que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo de número 3, que ele diz assim, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Nós somos a carta de Deus, meus irmãos. E é isso que a gente vê na vida de José. A presença de Deus na vida dele é nítida, é notória. Diante das suas ações, diante da sua sabedoria, nós somos observados. E nós precisamos entender que pessoas que são indispensáveis são pessoas em que nós conseguimos ver Deus na vida dessas pessoas. Vocês lembram de 2 Reis, capítulo de número 4?
a sunamita, ela fala com seu marido, no versículo de número 9, diz assim, de 2 aos Reis, e ela disse ao seu marido, a sunamita: eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Veja que a sunamita era uma mulher observadora. E quem sabe, ela já havia observado a vida de muitas pessoas. A Bíblia diz que ela era uma mulher rica. Quem sabe algumas pessoas poderiam se aproximar dela com intenções. E a Bíblia vai nos dizer que o profeta sempre passava por ali. Passava, mas nunca usou da oportunidade para se beneficiar com aquela mulher que era rica. Não. Ele se comporta de uma maneira que quando ela olha, ele diz: esse homem é diferente. E eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Há uma frase de Abraham Lincoln que eu acho sensacional. Abraham Lincoln disse assim: você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum tempo, mas não consegue enganar todas por todo o tempo. Não adianta. A gente acaba se revelando quem somos verdadeiramente. A gente até por um tempo pode enganar. Mas quem tem uma vida de observação vai conseguir notar, vai conseguir ver. A pessoa pode enganar, mas ela revela, porque nós conhecemos a árvore pelos frutos. E eu fico impressionado porque o faraó, ele fica tocado pela vida de José, a ponto de dizer assim: ele é indispensável, eu quero ele comigo, eu quero ele fazendo parte da minha equipe. A presença de Deus é nítida na vida desse rapaz. E eu acho tremendo, sabe por quê? Porque em Gênesis capítulo de número 39, nós iremos ver mais uma vez essa notoriedade que a presença de Deus trazia na vida de José. No versículo 2 diz assim, ó: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Aí olha o versículo 3, diz assim: vendo, pois, o Senhor, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, olha só, ele viu que Deus era com José. A presença de Deus era nítida na vida de José. José servindo dentro da casa. Ou seja, tem muita gente, meus irmãos, que se destaca apenas em cima de púlpito. Mas na vida, fora, ali, dos púlpitos, às vezes a sua vida é uma vergonha. Só que aqui, nós vamos ver que o José, ele vai ser notado não pela interpretação de sonhos, pela capacidade que Deus havia lhe dado, mas pelo trabalho que ele fazia, e da maneira que ele fazia. E como ele fazia, a Bíblia vai nos dizer que Deus prosperava. Quantas pessoas que nós, muitas das vezes, vemos, que pegam um trabalho para fazer, um servo de Deus, que diz servo de Deus, e deixa um trabalho sem acabar. Vai na casa, às vezes, trabalhar ou fazer alguma coisa, e faz mal feito. E às vezes a pessoa diz assim, nunca mais. E acaba generalizando. Eu chamo um crente, nós deveríamos ser desse jeito. Pessoas indispensáveis, sabe por quê? Porque a presença de Deus se reflete em tudo que a gente faz. Não só em cima de púlpito pregando, não só no ambiente espiritual, onde nós estamos sendo observados, quando nós estamos de gravata, quando nós estamos vestidos com a Bíblia debaixo do braço, nós somos carta, disse Paulo, escrita por Deus e lida por todos. A nossa vida tem que ser a expressão de Deus. Hoje somos a arca, somos o templo, somos o tabernáculo, onde a presença de Deus habita. E tem que ser notada no ambiente de trabalho, é no futebol com os amigos, é em todos os lugares. As pessoas olhar e dizer,
Eu vejo a presença de Deus na vida desse rapaz, no seu linguajar, na sua maneira de tratar as pessoas, o respeito, a maneira em que ele lida com a vida. Que nós possamos entender que pessoas indispensáveis são pessoas que a presença de Deus é notada. Pessoas que outras pessoas fazem questão, eu não abro mão. Porque é nítido a presença de Deus na vida desse rapaz. Observe que nós veremos ainda que a presença de Deus na vida dele vai ser notada pelas bênçãos que alcançam outras pessoas através dele. Ele era um canal de bênção. José não é um problema. José não é uma pessoa que chega no ambiente e fica um ambiente carregado. José não é esse tipo de pessoa que chega no ambiente, está envolvido em conversa, está envolvido em fofoca e tudo que não presta ele está junto. Não. Olha o que a Bíblia vai nos mostrar em Gênesis capítulo de número 41. Diz assim, observe, versículo 3. Vendo, pois, 39, tá bom? Gênesis 39. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha só, aleluia. O versículo continua dizendo no versículo 4 assim: achou graça aos seus olhos e serviu. E ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. José reflete a presença de Deus através da bênção que abençoa a casa, a vida do próximo. Ele é abençoador, a sua vida é abençoadora no ambiente aonde você chega. Nós precisamos refletir a presença de Deus abençoando o ambiente. Por mais simples que seja aquilo que você faz, as pessoas dizem, é diferente. Eu quero aquele rapaz, porque é indispensável ele. Ele faz parte do plano para aquilo que nós vamos fazer, porque a presença dele aqui traz bênção, traz harmonia dentro de casa. José é esse tipo de pessoa. Observe ainda que a presença de Deus era notada na vida de José diante da sua dependência que ele tinha em Deus. Nós veremos no versículo de número 8 do capítulo de número 40, dizendo assim: E ele lhe disse, temos sonhado um sonho, e ninguém há que interprete. E José disse, olha só, então aqui estão dentro do cárcere o sonho dos dois, do padeiro e do copeiro. Eles tiveram um sonho, José vê que eles estão tristes, o semblante deles estão triste, e José pergunta o motivo, e eles dizem o motivo, é um sonho, tivemos um sonho, e não há quem interprete. José diz, não é de Deus, olha só, a dependência que ele tem em Deus. Aí ele diz assim, não é de Deus as interpretações? Conta-me. Olha só, José é um homem dependente de Deus. Sua dependência está no Senhor. E isso é nítido para as pessoas que estão ao seu redor. Quando ele chega diante de Faraó, no versículo de número 16, diz assim, ó, e respondeu José a Faraó, dizendo, isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Ele está dizendo para Faraó, não é eu que revelo sonho. Isso não está em mim, mas Deus lhe dará a resposta. Isso mostra a dependência que ele tinha. Agora, eu finalizo aqui. A presença de Deus é nítida na sua vida. Ela se reflete na sua vida de que maneira? É necessário você falar
que você é crente? E mostrar carteirinha para as pessoas ainda acreditar que você é crente? Ou não? Esse é o primeiro tópico dessa mensagem. Nós daremos continuidade. Seja uma pessoa indispensável. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus.